Se você abrir as redes sociais hoje, a fé parece um produto de luxo. É o famoso evangelho da prosperidade. Sorrisos brancos, carros importados e a promessa de que Deus é um gênio da lâmpada esperando seu dízimo para te dar um retorno sobre o investimento. Mas e se eu te dissesse que os maiores pilares da Bíblia quebrariam essa teologia em segundos? Pastores de Edir Macedo e uma nova revelação: o plano da Igreja Universal para chegar ao poder. Ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. É agora. Em Nova York, depois de um culto da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo comanda a partilha dos dólares arrecadados e ainda olha para a câmera com deboche. Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000, portanto eu preciso de 7 milhões de reais. Nunca mais você vai andar, nunca mais você vai andar, nunca mais você vai andar, nunca mais você anda, até você voltar aqui e respeitar o profeta. Se eu sou homem de Deus, você está amaldiçoado. Olha pra mim, vamos ver então. Desafio, se eu sou homem de Deus, você vai ver, você vai aprender a respeitar o profeta. E para isso, preste bastante atenção. Para isto, eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. A dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até... Quer você acredite ou não. A Bíblia é um dos livros mais sombrios escritos da humanidade. Um livro que não quer te consolar com mentiras, mas te libertar com a verdade. Para falar de prosperidade, temos que falar de Jó. Ele era o homem mais rico do Oriente. Se fosse hoje, ele estaria na capa da Forbes. Mas em 24 horas, o teto desaba. Ele perde os filhos, a fortuna e a saúde. Imagine a cena: Jó sentado nas cinzas, raspando feridas abertas com um caco de cerâmica. A dor é tão brutal que a própria esposa, a pessoa que deveria ser seu apoio, olha para aquele resto de homem e diz: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela foi a primeira teóloga da prosperidade às avessas. Para ela, se não há lucro na fé, a morte é melhor. Por 37 capítulos, Jó grita, questiona, exige uma audiência com o Criador. E o que ele recebe? O silêncio. Nem preciso dizer que não houve um pix milagroso imediato, como vemos hoje em dia. Houve poeira, choro e a desconstrução do ego. Isso nos mostra que a fé não é um seguro contra tempestades, mas o que nos mantém de pé enquanto a casa cai. Se a prosperidade material fosse o sinal da aprovação divina, então Jesus Cristo teria sido o maior fracasso da história. Pense bem, a figura central da fé cristã nasceu em um coxo de animais e morreu pendurado em um madeiro, exposto como um criminoso. Ele passou por uma das mortes mais lentas e humilhantes já inventadas pelo sadismo humano, a crucificação. Onde estava o conforto material no Calvário? Onde estava a vitória enquanto ele gritava: Deus meu, por que me desamparaste? Mas esses são só exemplos. Você pode dizer que está fora de contexto e que não contradizem o evangelho da prosperidade. Bem, se você acha isso, talvez não tenha lido o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, tradicionalmente atribuído a Salomão, o rei mais sábio de Israel, o homem que chegou no topo do mundo. Salomão tinha muitas riquezas. Ele tinha 1000 mulheres, o melhor vinho, a frota de navios mais poderosa, basicamente, tudo o que o homem deseja. No entanto, escreveu um dos livros mais sombrios da Bíblia. Por que o livro de Eclesiastes nos incomoda tanto? Ele atua como um espelho cruel. Ele é desintoxicante, desencantado e desilusório. É um livro que carrega o gosto amargo da frustração. Ele é existencialista, porque foca na angústia da existência e na busca de propósito em um mundo que parece não fazer sentido. Ele é cru, porque não tem filtros ou perfumes teológicos. Mostra a realidade nua e crua da finitude humana. Ele é irônico, porque brinca com o fato de que o homem faz planos grandiosos
enquanto a morte apenas observa. E, acima de tudo, é implacável, porque mostra a verdade que ninguém quer encarar, de que todo esforço humano termina em pó. Pense na sua vida agora, suas metas, seu cargo, seu status. Salomão nos lembra que uma geração vai, outra vem, e a terra permanece indiferente. Daqui a 100 anos, o seu legado será apenas uma lembrança esquecida. O legado, muitas vezes, é apenas um nome bonito que damos ao nosso próprio ego para não aceitarmos que somos passageiros. You're history. This is garbage. I can say I bled for garbage. So this is meaningless? No, at one time it meant a lot. When you're just a young kid, this is everything to you. But then you realize your priorities change. And you just want your children to be happy and do nice things, and that makes you happy. This is nothing. This is just nothing. Só pra gente entender melhor, eu gostaria de falar sobre a caverna de Platão. Calma, faz parte do assunto. Prisioneiros que vivem em uma caverna desde a infância, acorrentados de modo que só podem ver a parede ao fundo. Atrás deles, há uma fogueira e um caminho por onde pessoas passam carregando estátuas e objetos. As sombras desses objetos são projetadas na parede e os prisioneiros acreditam que essas sombras são a única realidade. Um dos prisioneiros é libertado. Ao sair da caverna, a luz do sol inicialmente o cega e lhe causa dor. Aos poucos, ele começa a ver o mundo real. Primeiro os reflexos na água, depois os objetos e, finalmente, o próprio sol. Ele percebe que o que vivia antes era uma ilusão. Ao voltar para a caverna para libertar seus companheiros, o ex-prisioneiro é ridicularizado. Seus olhos não estão mais acostumados à escuridão, e os outros prisioneiros pensam que sua jornada o cegou e o enlouqueceu, resistindo a qualquer tentativa de serem retirados dali. Para Platão, a ideia do bem é um caminho difícil e por vezes doloroso. Compreender isso é entender que a verdade não é algo que possuímos, mas algo que nos transforma. O pregador de Eclesiastes é o homem que saiu da caverna. E o que ele descobriu lá fora não foi um paraíso colorido, mas a realidade nua. Ele escreve: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Quanto mais você entende como o mundo funciona, mais pesado ele se torna. A ignorância é de fato uma bênção para quem quer viver sorrindo em festas superficiais ou se iludir com o próximo lançamento de iPhone. Mas quando você desperta, você percebe a democracia da morte. A modelo de capa de revista e o mendigo que dorme na calçada vão apodrecer exatamente da mesma forma. O conhecimento revela que todo o nosso luxo é apenas uma maquiagem para esconder a nossa fragilidade. Em outras palavras, o pregador expõe que a maioria de nós está lutando por sombras, status, fama, acúmulo, enquanto a luz da realidade mostra que somos finitos. Você provavelmente já viu essa ilustração. Ela resume perfeitamente o que o pregador está tentando nos dizer. Ele começou a ler, começou a buscar sabedoria. Ele subiu alguns degraus, mas o que ele encontrou foi o abismo. Ele vê a tempestade, o caos, as máquinas, a destruição. Esse é o ponto da desilusão. É aqui que muitos param e se tornam pessimistas, amargos, porque descobriram que o mundo é um lugar cruel e que tudo é vaidade. Como diz Eclesiastes, ele encontrou o enfado que o conhecimento traz. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Desde o primeiro verso, o pregador nos joga numa realidade fria e desconfortável. Ele está dizendo que a vida é efêmera. Toda a construção de impérios, likes, alegria ou prazer, por mais intenso que seja, tudo se dissolve como fumaça no ar. O sol nasce e se põe, e volta ao seu lugar. Os ventos vão para o sul, para o norte, rodando sem parar. Os rios correm para o mar, mas o mar nunca enche. É uma metáfora para a nossa vida. Tudo se repete, nada novo sob o sol. A gente corre, trabalha, mas para quê? Pense na sua rotina. Academia, trabalho, redes sociais. É o mesmo loop. Quando paramos para refletir essas palavras, não podemos deixar de falar nos tempos atuais. Hoje, milhões de pessoas passam seus dias sob o sol, trabalham mais, consomem mais, prometem mais sentido, sentem menos, todos perseguindo algo
que acreditam ser essencial. Mas Eclesiastes nos arranca das ilusões de prazer e sucesso, nos forçando a encarar a realidade. No final, todo o esforço, toda a glória, todos os bens não têm sentido. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. Achou pesado? Calma que é só o início. O pregador continua. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? À primeira vista, parece uma frase de efeito, mas é muito mais que isso. É um tapa de realidade. O pregador está dizendo que tentou controlar o incontrolável, consertar problemas que não podem ser corrigidos e preencher o vazio com o que chamamos hoje de estilo de vida lifestyle. No filme Corações de Ferro, há uma frase que ressoa aqui: o mundo está cheio de injustiças e o amor do Pai não está em quem ama o mundo. Salomão chega a um nível de melancolia tão profundo que diz que os mortos são mais felizes que os vivos. E melhor ainda, é aquele que nem chegou a nascer para ver o mal que se faz debaixo do sol. Pelo que julguei mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, melhor do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu, que não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Aqui, Eclesiastes nos confronta com o nível máximo de desilusão e melancolia. Para o pregador, o autor de Eclesiastes, a vida pode ser tão carregada de dor, frustração e becos sem saída que ele chega a dizer algo fortíssimo, que a morte, ou melhor, nem ter chegado a nascer, parece ser uma bênção maior do que enfrentar o viver. Mas calma, isso não é um incentivo à depressão ou algo do tipo. É, na verdade, um choque de realidade. Ele quer que a gente entenda que a morte não é um talvez. Ela é o destino certo de todo ser humano. Não importa quanto dinheiro você tenha, qual o seu cargo ou quantos seguidores você acumulou. Nada disso muda o fato de que, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E que melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Isso é o oposto do que dizem por aí no Evangelho da Prosperidade. Se você acha que Salomão escreveu isso só para te desanimar, você ainda não pegou a visão profunda da coisa. Mas relaxa, eu te explico. Hoje, as redes sociais fazem parecer que a vida é uma festa que nunca acaba. É só sorriso, viagem e ostentação. Todo mundo parece feliz o tempo todo, mas é uma felicidade de superfície. Já ouviu que a ignorância é uma bênção? Pois é, quem não pensa no fim, vive rindo. Mas o sábio, aquele que percebe como a vida é frágil, sente o peso do mundo. É como aquela pintura famosa do bobo da corte. Ele está sentado, arrasado e pensativo, enquanto no fundo, todo mundo está dançando e se iludindo. Ele está isolado porque sabe de uma verdade que os outros ignoram, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Essa é uma das partes mais pesadas do livro. Ela nos mostra que quando a vida acaba, a consciência apaga. Não há mais experiências debaixo do sol, apenas o silêncio. E veja bem, isso não quer dizer que Deus não existe ou que não haverá um julgamento final. O que Salomão diz é que, enquanto estão mortos, os seres humanos não estão por aí, ouvindo orações ou influenciando os vivos. Isso quebra várias ideias de religiões que tentam falar com mortos ou acreditam em purgatório. Os mortos estão inertes, esperando o juízo de Deus. Quando a lembrança deles some da mente dos vivos, o esquecimento é total. Depois de encarar essa realidade dura da morte, o pregador tenta outra saída, o prazer. Ele quis ver se as festas e o luxo tapavam um buraco no peito. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse: está doido? E da alegria? De que serve esta? Busquei no meu coração, como ao meu corpo me daria ao vinho, conduzindo, porém, o meu coração com sabedoria. E como me entregaria à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do sol todos os dias de sua vida. Ele tentou de tudo: obras gigantescas, jardins, escravos, ouro e prata. Fiz para mim magníficas obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água,
para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ajuntei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a espécie. Mas a conclusão foi um balde de água fria na nossa obsessão por status. Quem amar o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. No fim das contas, Eclesiastes não é um livro para te deixar triste. É uma lição de como viver de verdade. Se tudo passa e nada é garantido, a gente ganha uma liberdade incrível. Celebrar que somos pequenos é o segredo. Quando você aceita que não manda em nada, passa a dar valor ao que realmente importa. Um café com um amigo, um abraço verdadeiro, o hoje. Jesus disse algo muito parecido quando falou para não ficarmos bitolados com o futuro ou com roupas e comida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O segredo de Eclesiastes é: aproveite a vida de forma consciente. Curta seu trabalho, sua comida, seu amor, mas saiba que essas coisas não resolvem o vazio da alma sozinho. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. O trabalho é necessário para sobreviver, mas não deixe ele virar seu Deus. Então, louvei eu a alegria, porquanto o homem não tem nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Por isso, vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em resumo, a vida é curta e o tempo voa. Reconheça seus limites, aproveite o presente e tenha respeito pelo que é eterno. Nada do que a gente busca nesse mundo, fama, dinheiro ou prazer, preenche a alma de verdade, porque tudo está fadado a retornar ao pó.